Vamos lá, esse erro 1 aqui é porque em primeiro plano esse conectivo ele entrou em desuso. Então eu recomendo usar outro conectivo nessa partezinha daí. Aí, deixa eu te dar uma lista aqui de todos os conectivos que entraram em desuso. A princípio, a priori, em primeiro lugar, em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente, primordialmente e mormente. Esses conectivos eles entraram em desuso nessa partezinha daqui. O segundo é a mesma coisa do quarto erro. Por quê? Porque tu coloca um dado e não coloca quem fez esse dado, quem fez essa pesquisa. Ou seja, por exemplo, vai colocar habitantes no Brasil, tem tantos habitantes do Brasil, e aí essa pesquisa é do IBGE. Só que tu não cita o IBGE, tem que citar a fonte, tá certo? Esse aqui é um exemplo, como programa de cooperação. Só que esses exemplos aqui, eu te digo para colocar no D2, porque o D2 ele é mais indicado para colocar exemplos. E aí, nesse caso também, aqui, esse dado aqui ficaria como um argumento de autoridade. Se tu quiser colocar o programa de cooperação como um argumento de autoridade, aí tu cita ele aqui em cima e aí só retoma. Aí pode, tá certo? Que aí seria uma retomada do que tu falou anteriormente. Nesse erro 5 é porque aqui faltou um conectivo. Lembra sempre, mesmo que tu for colocar um repertório, um argumento de autoridade, enfim, antes tu vai colocar um conectivo. Lembra sempre, quando começar alguma coisa, colocar um conectivo. Só não vai ter conectivo aqui em cima na introdução, nesse começo da introdução não vai ter conectivo, mas todos os restos, o resto do texto vai ter conectivo. No erro 6 é porque faltou a finalização do parágrafo. Porque lembra que a estrutura do D1 é igual à estrutura do D2. Então, tu fez esse aqui, ó. Aqui em cima, tu fez exatamente isso aqui, que isso aqui é a finalização do parágrafo. Mas faltou fazer aqui no D2. Que é justamente o erro 6. O erro 7 é porque, cuidado, eu circulei aqui, ó, diminuindo e aumentando. Cuidado, isso aqui é gerúndio, tu pode perder ponto por usar muito gerúndio na redação. O que é que tem de dica para não usar gerúndio? Por exemplo, colocar o que. Deixa eu botar aqui em cima para ficar melhor. E aí tira o gerúndio e coloca aumento. Sem o gerúndio. O que aumenta, e aí continua o número de delegacias, né? A mesma forma aqui embaixo. E aqui embaixo ficaria palestra sobre os impactos da violência contra a mulher, o que diminui, assim, a resistência popular sobre o assunto. É uma dica que eu sempre dou para tirar o gerúndio. Coloca o que na frente, ou só que. Não coloca onde. Muita atenção, não coloca onde na redação, tá certo? Sempre coloca esse o que. E outro erro aqui é porque, vê só, tu coloca o responsável, que é o Estado, tu coloca a ação que ele tem que enfrentar, tu coloca o meio, que é a construção de novas unidades, que ele vai enfrentar com a construção de novas unidades policiais, implementar na grade curricular, nananana. Tudo isso aqui é o meio. Até aqui. E aí, tu coloca o efeito e a finalidade aqui no final. Só que aí faltou o detalhamento. Tenta detalhar mais, por exemplo, como seria feito o aumento dessas delegacias. Aí, por exemplo, para detalhar, tu poderia colocar aqui haver um censo sobre a quantidade de pessoas no local, a quantidade de mulheres no local, e aí o quanto de delegacias ficaria naquele local, por exemplo. Detalhar, precisa de detalhamento aí nessa tua conclusão.
E é isso, só são esses erros. Cuidado nessa conclusão, porque tu pode perder na competência 5 e às vezes um erro na competência 5 desarma todo o texto. E também com esses dados, em apresentar quem foi que fez os dados e atentar nesses conectivos que estão em desuso.